Graça e paz, estamos aqui mais uma vez com o nosso IBNcast, né, e estamos felizes. E essa semana é a semana da nossa conferência, a Igreja Batista Nacional, e estamos aqui com convidados, né, que dispensa comentários, cada um deles vão se apresentar aqui. Eu sou o pastor Givanildo Santos, estamos aqui na frente do podcast da IBNcast, né, juntamente com o Samuel, e a gente vai ver aqui a apresentação, os nossos pastores se apresentando, a Mariela também se apresentando, e fique ligado no nosso podcast e entenda sobre o assunto que nós estaremos falando nesse podcast, que é sobre o impacto social da igreja na cidade. Olá, tudo bem? Bom, como o pastor falou, eu sou a Mariela, eu sou evangelista da casa, trabalho com missões já tem mais de 10 anos e atuo na área de ação social, de impacto social já tem mais de 15 anos, então é um prazer estar aqui compartilhando sobre isso, né, e estar podendo contribuir com aquilo que eu já vi, com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já vi acontecendo, com tudo que a igreja já fez e que eu pude fazer parte. Eu sou o Samuel, né, sou líder da comunicação, líder de louvor aqui também, e já tive algumas experiências, né, já de campo também, viajando, então é muito legal esse assunto e vai ser importante, né, essa conversa, esse debate aqui com essas pessoas que com certeza tem muito o que entregar. Eu sou o pastor Cícero Mendes, sou membro fundador da Igreja Batista Nacional de Caxias do Sul e presido a igreja há 27 anos. E estou presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio Grande do Sul. E esse tema muito importante, relevante e bíblico acima de tudo, né? Que é o impacto da igreja na sociedade, precisa ser muito bem divulgado, muito bem trabalhado, né? Porque são princípios que Deus estabeleceu para a sua igreja. Olá, meu nome é Felipe Espíndola, eu sou pastor juntamente com o pastor Samuel na Igreja Batista Filadélfia em Porto Alegre. Atualmente estou trabalhando como presidente da Convenção Batista Nacional no Brasil. Também me dedico a diversos tipos de trabalhos na igreja, como Igreja Fiel Discipuladora, discipulado, e sabemos do impacto que a igreja precisa ter na sociedade nos dias de hoje, com tanta confusão, com tantos tipos de doutrinas diferentes e de pensamentos diferentes. A igreja ela precisa mostrar a verdadeira face de Cristo e o amor de Cristo para que as pessoas possam entender e ver o recurso que tem à sua disposição e não estão aproveitando. Amém. Então vocês já viram aí que nós estamos aqui com convidados totalmente especiais e que dominam o assunto, né? E essa semana é a semana da conferência IBN e ela traz um tema que tem tudo a ver com o tema do nosso podcast de hoje, né? Que é defesas, conquistas e restituições de território. E o nosso tema do podcast é o impacto social da igreja na cidade. Então a gente vai começar aqui com o pastor Felipe Espíndola. Eu gostaria que ele fizesse um resumo do tema que foi tratado ontem na conferência, pastor Felipe, e aí logo em seguida a gente entra aqui no tema do podcast de hoje. Então, na questão da perda de território, por que nós perdemos território? Por que a igreja muitas vezes perde território? E nós temos aprendido pela palavra de Deus que historicamente o povo dele perdeu o território quando desobedeceu a Deus. Desobedecer a Deus é uma das maiores causas da perda de território, a idolatria, quebra de princípios bíblicos, e quando nós não atentamos para os ensinamentos da palavra de Deus, nós acabamos perdendo aquilo que Ele mesmo nos deu. Então é muito importante que nós estejamos atentos a ouvir a voz de Deus e obedecer aos mandamentos
de uma forma simples, prática, diária, e todos nós seremos abençoados, né? Ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção nós já temos. Mas por que que às vezes nós acabamos atraindo maldições sobre nós, sobre as famílias, sobre os filhos, por causa da desobediência? Então que possamos cada dia mais estar atentos com o coração humilde de uma criança sendo obedientes. Amém. Pastor Cícero? Esse tema, como eu tenho compartilhado, fevereiro de 2024, quando Deus nos deu esse tema, territórios, né? E a gente viu a nível de igreja local e a nível de convenção no estado, né? Isso já acontecer em 2024. Onde nós tivemos que nos posicionar em Deus e na palavra de Deus para defender determinados territórios, onde nós tivemos restituição de territórios e onde nós tivemos conquista de novos territórios. Isso em 2024 ainda, quando esse tema tinha sido pouco ministrado com a igreja. E eu creio que 2025, e com todas as ministrações sobre esses temas, a nossa igreja em Caxias do Sul, e ontem nós tivemos na nossa primeira ministração o nosso presidente das igrejas, da Associação das Igrejas, né, o bispo Edmilson, da Igreja Sara Nossa Terra. Eu creio que a nível de cidade, nós vamos viver em 2025, né, esses temas que estão sendo ministrados. Nos cultos de ceia do mês de fevereiro, nós ministramos uma palavra pela manhã e à noite, está gravado no nosso YouTube, sobre obediência exige sacrifício. São ministrações diferentes com o mesmo tema. E no domingo seguinte nós ministramos sobre os benefícios da obediência. E ontem, quando o pastor Felipe começou a ministrar, né, que uma das razões pelas quais perdemos território é pela nossa desobediência, né? Então a gente vê, mesmo o pastor Felipe em Porto Alegre, em outros lugares do Brasil e viajando em outras nações, pregando em outras nações, Deus, o Espírito Santo, está comunicando a igreja dentro do mesmo assunto, né? Então nós estamos alinhados no mesmo propósito. Amém. Eu acho isso muito lindo, né? Essa questão do alinhamento. Quando Deus está fazendo, existe esse alinhamento, Ele faz esse alinhamento. Então a gente vai entrar aqui no assunto do nosso podcast, que é o impacto social da igreja na cidade. E nós sabemos que a igreja ela não foi chamada apenas só para pregar o evangelho, né? Ela também tem que exercer o impacto transformador na cidade, né? Então a gente vai estar falando sobre esse assunto, né? E aí a gente vai começar aqui com a Mariela, né, começando a falar sobre esse assunto, e aí depois a gente vai fazer uma rodada, terminando ali com o pastor Felipe. Bom, quando a gente vê a história da igreja, quando a gente vê, por exemplo, o livro de Atos, né, tudo que a igreja fazia e começou fazendo, quando a gente vê como ela vai surgindo, a gente percebe que ela sempre teve um papel muito importante na sociedade. E uma coisa que a gente precisa entender é que a igreja ela não pode se limitar a uma assistência social para que ela se torne algo com assistencialismo. O impacto social da igreja ele deve ir além disso, né? Então, quando a gente leva o evangelho, quando a gente anuncia as boas novas, a gente leva também o recurso, a gente leva assistência social, a gente leva, né, ajuda ao necessitado, né? Mas a gente precisa entender que, acima de tudo, a gente leva o evangelho que vai trazer a transformação. Então, muitas vezes a gente vê, eu trabalhei muitos anos em projeto social, que durante algum tempo foi
a preocupação maior era em dar aquilo que a pessoa estava precisando naquele momento, né? Então, dar o alimento, dar a roupa, enfim. Mas a questão de gerar a transformação não era tão priorizado. E aí você torna as pessoas dependentes da instituição e da igreja e não dependentes de Deus, né? E quando a gente vê o impacto, o que é impacto social? É quando você entra trazendo transformação na área física, da necessidade, quando você entra com transformação na área social, na área moral, na área de costumes, de educação, enfim, o social, ele envolve todas as áreas de uma sociedade. Então, a igreja, ela tem essa incumbência de levar a transformação através da palavra e de levar a assistência através dos seus recursos, né? Então, eu vejo que isso é muito importante que se sempre tenha muito claro na nossa mente, né? Nós estamos levando transformação através do evangelho e nós estamos levando a assistência através dos nossos recursos. Nós tivemos, né, recentemente aqui o estado do Rio Grande do Sul, né, passou por um momento de calamidade onde, né, região ali, Porto Alegre, Canoas, regiões dos vales, né, ficaram abaixo de água, né, por conta das chuvas, enchentes, e a igreja, né, teve um papel muito importante, né, nessa reconstrução das cidades. Aqui foi um ponto de coleta, né, de alimentos, de roupas, né, e a gente viu a necessidade das pessoas, né, e não podia ficar parado. Eu lembro que no dia assim que começou as notícias lá de Porto Alegre, que o Rio Guaíba estava, né, elevando o nível, né, o pastor Cícero me chamou e a gente veio para a igreja, né, sem muitos o que fazer, né, saber o que fazer, assim, a gente começou a movimentar, né, ali nas redes sociais, falar que aqui seria um ponto de coleta, né, mas a gente, é aquele negócio que o pessoal tem usado bastante, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né, e foi melhorando aos poucos a organização, né, e isso foi, conseguimos ajudar, né, glória a Deus por isso. Tivemos no final ali do ano passado um pastor de Eldorado do Sul, né, que ali também ele teve a igreja ali que ele, né, pastoreia, ficou abaixo de água e a gente conseguiu ajudar eles também nisso, e ele veio aqui, né, agradecer, e a gente não faz isso por uma vanglória, né, a gente faz isso porque é isso que a Mariela, né, falou aqui, que é uma ajuda, né, para as pessoas. A gente não pode fechar os olhos e porque aqui não foi atingido, a gente não vai fazer nada, né? Não, a gente, por não ter sido atingido aqui, poucos bairros foram atingidos pela enchente, mas a gente viu isso como um objetivo, né? Ajudar as pessoas e ajudar a reconstruir muitas cidades, né? As próprias igrejas da nossa convenção, né? Ali em Canoas, a igreja do pastor Gilberto, né? Ficou que não sobrou nada, né? E de alguma forma, né? A igreja conseguiu ajudar a reconstruir todas e com isso foi reconhecida também, né? O trabalho da igreja perante a sociedade, né? Eu vi que teve alguns ali nos bombeiros aqui em Caxias, né? Teve algumas premiações, mas não pelo título, né? Mas pelo reconhecimento que o povo de Deus, né, veio com ajuda no momento que precisou. Eu observo, né, na Bíblia, na palavra de Deus, né, o cuidado que Deus tem desde lá do começo, né, e três classes de pessoas que me chamam a atenção. Tem uma passagem onde Deus diz, né, sacode a figueira, né, e recolhe os frutos, e o que ficar você deixa para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Então são duas
classes de pessoas que Deus direcionou o seu povo, direcionou a igreja a ter um cuidado, a ter dar uma assistência especial para esse tipo de pessoa. As viúvas, e quando a gente fala viúva, o apóstolo Paulo vai falar sobre as verdadeiramente viúvas. Quem eram as verdadeiramente viúvas, né? Eram aquelas que não tinham marido, o marido tinha morrido, também não tinham filhos e não tinham netos. Por isso que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, porque ela era uma verdadeiramente viúva. Então esse trabalho social da igreja, que é bíblico, que é importantíssimo, ao mesmo tempo a igreja precisa ter discernimento, né, de que tipo de pessoa realmente precisa. E a Mariela citou a igreja primitiva, né? E a Bíblia diz que não havia entre eles nenhum necessitado. Como é bom, como é lindo, né? A gente poder estar inserido numa cidade, num contexto, numa realidade de cidade, e poder suprir a necessidade das pessoas, né? O Samuel estava falando sobre que vivemos há quase um ano atrás, agora em maio vai fazer, e a gente está aqui com o pastor Felipe, nosso presidente nacional, que não mediu esforços de mobilizar as 26 convenções Batista Nacional no Brasil para enviar recursos para o estado do Rio Grande do Sul, para que não só as nossas igrejas, mas independente de denominações e independente das famílias fazerem parte da igreja ou não. Muitas famílias, milhares de famílias, não faziam parte de uma igreja evangélica, né? Mas faziam parte das famílias atingidas. E esses recursos vieram e vinha de todo lado, né? E a gente pôde ajudar a reconstruir casas, mobiliar casas e suprir essas famílias com alimentos, com roupas, com calçados, medicamentos, né? Então, esse é um trabalho maravilhoso. Como disse o Samuel, a gente não faz para ser visto, porque sabemos que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Na década de 80, quando o padre Leonardo Boff vem trazendo uma teologia da libertação, uma dissidência praticamente da Igreja Católica Romana, depois surgiram vários outros movimentos dentro da Missão Integral. David Bosch escreveu aquele livro Missão Transformadora. Samuel Escobar também trouxe várias contribuições com relação à Missão Integral, e depois esse assunto acabou gerando muita polêmica, porque se tinha uma visão muito utilitarista de que a igreja deveria fazer obra social, de que a igreja deveria ir de encontro aos pobres, e realmente essa é a missão que o Senhor nos deu, não apenas pregar o evangelho, mas fazer com que essas diferenças sociais sejam amenizadas, né? Que as pessoas possam ter a comida na mesa, e nós como igreja, isso aconteceu desde a época que Jesus veio. Ele falou que nós deveríamos fazer a verdadeira justiça, o verdadeiro jejum é aquele que nós desfazemos as amarras da iniquidade, da injustiça, trazendo para aquelas pessoas que menos têm aquilo que elas possam ter o mínimo de dignidade. Eu vejo que nos dias de hoje, e separando a igreja instituição da igreja corpo vivo, é muito importante que nós entendamos que a igreja como instituição, ela tem se reunido em diversos aspectos. No Brasil nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, nós tivemos aí a reunião de várias igrejas, onde foi formado diversas casas lares, tirando crianças das ruas, colocando com pais sociais.
e nós podemos ajudar inúmeras famílias, inclusive em nossa igreja em Porto Alegre temos irmãos que adotaram algumas dessas crianças e hoje fazem parte dessas famílias, né? Então, a igreja tem feito aquilo que ela pode para amenizar a dor de muitas pessoas, mas eu vejo que uma grande dificuldade que a igreja Corpo Vivo tem, e tem enfrentado isso, é falar de Jesus. Quando aconteceu a tragédia em maio do ano passado, onde ocorreram aquelas enchentes, eu vi muitas igrejas se mobilizando, veio containers do Brasil inteiro para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul levantou recursos também para aquelas pessoas que tinham perdido tudo. Então, em termos de obra social, muitos têm se mobilizado. Mas a deficiência que nós encontramos foi: por que estas pessoas que estão entregando os gêneros, estão entregando as roupas, estão ajudando com construção, por que não estão anunciando Jesus? Por que não estão evangelizando? Por que não estão compartilhando? Então, eu vejo que a missão integral é um dever de cada um de nós. Mas se tornou algo tão fácil porque temos recursos em abundância. O Brasil é um celeiro de muitas nações hoje. Por que a igreja consegue levar o mantimento, consegue levar as doações, mas ela não consegue testemunhar o que ela vive na sua própria vida? Por que nós não estamos falando mais de Jesus? Ou queremos falar apenas do donativo? Queremos falar apenas através das roupas, mas esquecemos de anunciar Jesus? Vi muitos testemunhos de pessoas que receberam as doações e de alguns poucos que ministraram Jesus e falaram sobre o plano de salvação. E algumas pessoas disseram: nós queremos a roupa, mas Jesus a gente não quer. Nós queremos este benefício, mas nós já temos a nossa religião. Então, vejo que é muito importante nós continuarmos levando o Evangelho completo. Não apenas o Evangelho como uma religião, não apenas o Evangelho como uma teologia, não apenas o donativo como um assistencialismo, mas o dever da igreja hoje é: ajude com aquilo que você tem, compartilhe seu mantimento, seu alimento, mas também compartilhe a sua vida. Jesus vivo que está dentro de você. Amém. Pastor Felipe, ele ressaltou algo importante, né, que a principal missão da igreja é essa, né? A gente, como igreja, tem a obrigação, né, de exercer esse impacto social, né? Mas a principal missão da igreja é pregar o Evangelho, né? Então a gente viu aqui, já dentro do tema, a gente viu ali a assistência às necessidades básicas, a gente pôde ver o impacto durante as crises, né, que a igreja, né, como a igreja se mobilizou para ajudar durante esse período. E eu gostaria que a gente falasse também um pouquinho ali sobre o impacto social da igreja na educação e na capacitação. Vamos começar com o pastor Cícero. Eu costumo dizer, né, na apresentação das crianças, né, que a responsabilidade na parte da educação, né, ela é dos pais, mas a igreja ela é uma parceira, ela contribui muito, né, na formação de um cristão, de um cidadão. Então a igreja ela tem esse papel. Costumo dizer, falando da nossa denominação, né, e eu sei que muitas outras também fazem isso, que nós somos, a nossa igreja, Batista Nacional em Caxias do Sul, é uma igreja que tem eventos, mas ela não é uma igreja de eventos, ela é uma igreja de processos, né? Através de vários cursos, né? Específico em várias áreas, principalmente na área da família,
Nós temos todos os cursos da Universidade da Família, que vai trazer essa educação aos casais, através do curso Casados para Sempre, para os pais que têm seus filhos, através do curso Educação, a educação de Deus, educação dos filhos à maneira de Deus, alcançando o coração do seu adolescente. Normalmente os pais enfrentam várias dificuldades quando seus filhos entram na fase da adolescência. Costumo dizer que é fácil um pai ser herói dos seus filhos, né, enquanto eles são pequenos, mas depois que eles crescem e começam a entender e nos avaliar, né, é mais difícil da gente ser herói dos nossos filhos. Então a igreja proporciona a educação, né? Costumo dizer que o ser humano ele tem a oportunidade de ser educado na família, depois a escola e depois, quando o jovem serviu o quartel, recebeu um pouco de educação também. E muitos passam pela família e não foram educados, pela escola e não foram educados, pelo quartel e não foram educados, e aí o que resta é a igreja. Então a igreja ela cumpre esse papel muito importante. Nós participamos em Porto Alegre de um seminário onde um determinado país, não lembro o nome agora, ele recomeçou, foi reconstruído a partir de escola cristã. E na época eu, pensando sobre a nossa realidade de Caxias do Sul, uma cidade com 600, 700 mil habitantes, e nós temos apenas uma escola cristã. Então vejo que é um grande desafio e uma grande necessidade, nós como igreja, e quando eu falo igreja, me refiro ao corpo de Cristo, não apenas a Igreja Batista Nacional, de nós termos escola cristã, desde as primeiras faixas etárias, né? Hoje nós temos uma escola cristã aqui em Caxias do Sul, que já está entrando já tem o curso médio, né? Então já avançou, já evoluiu, mas a demanda e a necessidade ela é muito grande. E a igreja tem que pensar nisso, tem que planejar isso, né? E a gente tem um dado, tem uma estatística que 60% das pessoas que convertem-se a Deus, a Jesus, foram evangelizados na infância. Então o percentual é muito elevado. Por isso que a educação, né, através da igreja, cumpre esse papel importante na educação e na capacitação. E falando de igreja local, né, pastor, a nossa igreja aqui em Caxias, ela sempre abriu portas também para outros tipos de ensino, né, como música. Nós temos aqui o pastor Felipe, que é maestro, né, formado em piano, e muitas pessoas que hoje estão no Ministério de Louvor, elas passaram por essa educação, capacitação dentro da igreja, né, com professores que já faziam parte. Eu sou um deles, né, eu comecei a tocar, aprender, né, com 9 anos de idade, e a gente tem 2 ministérios aqui de adolescentes e crianças, né, Ministério de Louvor, e que isso me fez viver, né, por 4 anos profissionalmente na música, né, e surgiu a Isadora Pompeu, surgiu, né, desse projeto aqui da igreja, né, junto com o Arthur também, irmão dela, e é muito importante isso, né. Hoje eu fui ter um tempo em Curitiba, né, e voltei e apresentei um projeto para o pastor Cícero para a gente abrir uma escola de música aqui dentro da igreja, né, e isso se torna muito importante, traz um impacto social,
porque a nossa ideia não é só ficar dentro da igreja, né, ter alunos somente da igreja. Nossa ideia é expandir, que as pessoas, os alunos de escolas públicas, né, escolas particulares, a gente teve no final do ano passado o primeiro recital da escola aqui, e os alunos que participaram foram 14 alunos, eu acho, não me lembro bem o número, mas convidaram familiares, convidaram colegas, né? E aí no final da apresentação, alguns pais, né, desses que vieram de fora me procuraram para, né, se interessaram no curso e tudo mais. Então é muito importante, né, essa parte da educação, né, e a igreja abrir também para esses projetos, né, de música, porque a gente vê, né, muitos psicólogos, médicos falando que a música ela é muito importante também na recuperação, né, das pessoas. Então, só quis abrir, né, esse parênteses assim, porque a gente tem caminhado, né, também nesse quesito assim pro social, né, e abrir as portas da igreja para as pessoas de fora também. Eu vejo que se nós descuidarmos e mantivermos os nossos olhos apenas dentro da igreja, nós não temos a razão de existir. E eu, uma certa vez, ouvi um pastor fazer uma pergunta. Se a igreja saísse hoje do bairro, a comunidade sentiria falta? Eu ia fazer essa pergunta. Eu até tinha comentado com Samuel. E eu ia fazer essa pergunta. Se a igreja saísse, hoje a IBN saísse aqui da Rua Tronca, desse prédio onde ela está localizada, ela ia fazer falta? Né? Vamos responder essa pergunta? Eu creio que, pensando nas pessoas que moram, da igreja que moram no bairro, com certeza faria falta na vida de muitas pessoas. E aí, nós também não podemos ir para o outro extremo de achar que todos vão aceitar a igreja. Porque, na verdade, muitas pessoas não estão interessadas, nós temos muitas pessoas que não querem saber do Evangelho, não querem saber da fé, seja ela qual for. Então, nós temos uma gama muito grande de pessoas que rejeitam a igreja, rejeitam a fé e rejeitam a Deus. Mas no seu trabalho, na sua missão de não apenas pregar o Evangelho, mas de trazer igualdade social, de trazer educação e capacitação, eu creio que a igreja tem muito para desenvolver e tem um campo muito grande para se colocar, né, ganhando território na questão de educação, na questão de desenvolvimento profissional, pessoal. Quantos jovens podem ser beneficiados por esses programas de música e de profissões que estão surgindo? Então a igreja ela pode se utilizar dessas ferramentas para estar servindo na sociedade. Creio que indiretamente a igreja ela tem se infiltrado em diversos campos de diversas atividades, mas não de uma forma organizada, como poderia realmente ser feito, né? Agora, se eu fosse pensar num país, por exemplo, comunista, nós temos aí diversos irmãos trabalhando em órgãos governamentais e não governamentais, falando do amor do Senhor Jesus, escondidos. A igreja está lá. A igreja está servindo. Será que no Brasil é diferente? Só porque nós temos liberdade, então isso não serve? Será que temos que mostrar a placa da igreja? E eu creio que isso não é o mais importante. Muitas pessoas hoje têm pensado em que servir ao reino, eu preciso colocar a placa da igreja, da denominação, mas na verdade o que importa é que Cristo esteja sendo pregado e que eu esteja distribuindo aquilo que nós temos, né, compartilhando com outros, para que o amor de Jesus possa chegar na vida, nas famílias de muitas pessoas. Pastor Felipe, e no ambiente espiritual, causaria algum impacto? Com certeza. Se nós de fato estamos sendo sinceros, estamos vivendo debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da sua palavra,
o impacto ele é visível primeiro no mundo espiritual. O mundo espiritual sabe quando alguém está sendo sincero e verdadeiro, quando tem integridade. Se aquilo que eu vivo na minha casa, com a palavra de Deus, com a minha esposa, com os meus filhos, é o que eu vivo na igreja e é o que eu vivo nas ruas, eu tenho integridade. O problema é que muitos hoje vivem apenas uma religião. Vão para a igreja para ouvir uma música, para ouvir uma palavra inspirativa. Hoje se tem muito da filosofia cristã. As pessoas querem a filosofia cristã, mas não querem o Senhor desse estilo de vida. Viver uma filosofia cristã significa: eu tenho um bom padrão de vida, eu tenho a proteção do meu Deus, a bênção do meu Deus, eu tenho paz no casamento, eu tenho bênção financeira, filosofia cristã. Mas ser discípulo de Jesus envolve renúncia, envolve mudança, envolve transformação, envolve se preocupar com o próximo. E aqui está uma diferença muito grande, que eu creio que a igreja brasileira precisa não de uma filosofia cristã, ou viver a filosofia cristã, ela precisa viver a autoridade do Senhor na sua vida. Dentro dessa pergunta, pastor Givanildo, né, e o pastor Felipe também lembrou dessa pessoa que perguntou se a igreja saísse hoje de onde está, né, os moradores sentiriam falta. Agora, dia 12 de abril, nós estaremos comemorando como igreja 30 anos da Igreja Batista Nacional, Caxias do Sul, 30 anos de emancipação, 31 de fundação. E nesses 30 anos, nós mudamos de local umas 5 vezes, né, porque os prédios eram locados. E todas as mudanças que ocorreram foi sob direção de Deus, né? E eu vejo que com isso nós demarcamos territórios, né? Falando do ambiente espiritual. E quase todos esses lugares, para não dizer todos esses lugares, quando nós saímos, passado algum tempo, a gente voltou naquele local e lá continuava uma outra igreja, né? Reunindo pessoas, evangelizando pessoas. Eu tive uma experiência no início da minha conversão, falando sobre a importância da igreja em determinados locais, ainda morando na fronteira, trabalhando numa empresa no Uruguai, onde eu era responsável, né, pela empresa no Uruguai e Santana do Livramento no Brasil. E quando Deus nos trouxe para Caxias do Sul, aquela empresa no Uruguai, o pavilhão, a casa que nós morava, tudo, né? Eles não conseguiram dar continuidade naquela empresa. E eu volto um tempo atrás, naquele local, e lá tinha uma igreja. Porque o tempo que eu estive ali, sempre orando, né, e batalhando no mundo espiritual, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, né? Então, aonde um cristão genuíno e verdadeiro, um discípulo de Jesus, como disse o pastor Felipe, né? Onde ele estiver, vai causar um impacto no mundo espiritual, né? E eu lembro de alguns lugares que nós estivemos com a igreja e os moradores, eles conversavam com a gente e diziam: antes ali na esquina vivia dando acidente. Os acidentes cessaram. Antes ali em tal lugar tinha um ponto de droga. Fechou. Antes, nessas redondezas aqui, tinham casas de prostituições. Fechou também. Então eu vejo que nessa nossa experiência de 30 anos, onde rodamos por alguns lugares de Caxias do Sul e ouvimos vários testemunhos, né, da importância da igreja naquele lugar e a falta que a igreja estava fazendo naquele lugar, né? E como o Caxias do Sul é uma cidade grande, nessas mudanças pelas questões geográficas,
as pessoas às vezes têm dificuldade de continuar, né, congregando na mesma denominação, e a gente sempre orienta, vai em busca da denominação mais próxima, mas não fica sem congregar. Então, a igreja, sim, ela faz falta quando ela muda de lugar, ela deixa um certo vazio, né, espiritual, emocional na vida das pessoas e no campo territorial também. E eu acho que cabe, né, dentro desse assunto, também a questão da igreja promover eventos interdenominacionais, tipo, como a Marcha para Jesus, por exemplo, né, que é onde o corpo de Cristo, né, aí a gente passa a falar da igreja, né, que era o que nós estávamos conversando no bastidor antes, a igreja física, né, vamos dizer assim, e se une por um propósito, né, e a gente vê muitos milagres, muitas curas, transformações, né, de pessoas que tiveram talvez o acesso ou tiveram um contato com aquele evento, aquela passeata, né, e aí eu lembro de uma vez que nessas, né, experiências com o Ministério da Isadora, a gente foi numa cidade onde, eu não lembro o nome da cidade específico, mas era de um bruxo muito famoso no Brasil, né? E eu lembro de chegar nessa cidade assim e sentir um peso, sabe, assim, muito grande espiritualmente, né? E a gente se reuniu, eu lembro pouco assim do espaço, mas era como se fosse quadras de lazer que a cidade, a prefeitura faz assim nos bairros, né? E tinha uma arquibancada ao redor assim e tinha 2, 3 mil pessoas, eu acho, né, nesse lugar, porque não era uma cidade assim tão forte, né, o evangelho, né, por conta desse fato. E eu lembro muito assim que eu tive todos nós, né, da banda tivemos uma experiência muito forte assim, espiritual, que todos ouviram os anjos cantando junto, sabe? Então, quando a igreja realmente, né, se junta pelo mesmo propósito, assim, tem uma mudança, tem um impacto espiritual também na cidade, né? E foi um negócio tremendo, assim, que a gente teve ali naquele momento, que com certeza foi por isso que né, o pastor Cícero falou, o pastor Felipe falou também, né? Por estar no mesmo propósito, alinhado, e por tudo que, né, a gente tem conversado aqui nesse episódio. Só aproveitando o gancho do Samuel aqui, quem não assistiu e está nos assistindo, vai nos assistir, assista a transformação das Ilhas Fiji. É uma história de uma cidade que foi transformada desde as águas daquela cidade, desde a agricultura daquela cidade, desde dos presídios daquela cidade, transformação das Ilhas Fiji, pelo impacto da igreja naquele local. Amém. É bonito de ver os comentários dos nossos pastores, Samuel. E a gente vai continuar aqui o nosso assunto. E eu achei interessante também a ligação que vocês fizeram, né, do assunto do podcast, também com o tema da conferência. Ficou bem legal. A gente vai entrar agora no assunto ali da valorização da família, né? A igreja também, ela causa esse impacto na cidade. E ela leva e deve levar muito a sério a valorização da família. E a gente ouve muito o nosso pastor falar disso aqui, né? Que na IBN, que a nossa igreja é uma igreja família. E isso é muito lindo de ouvir. Eu gostaria que ele começasse falando sobre a valorização da família.
está na nossa declaração de visão, né, da Igreja Batista Nacional, o primeiro tópico, né? Nós somos uma igreja família, porque família é o projeto de Deus. Então, a primeira instituição, o pastor Felipe falava ontem sobre a primeira família lá no Éden, né? Então, a primeira instituição de Deus, divina, sagrada, foi a família e continua sendo a família. Então, uma igreja ela precisa ter como foco, né, um dos seus focos, uma das suas prioridades, a família, né, porque é a primeira instituição divina. E a gente costuma dizer na nossa declaração de visão também que a igreja, a família, a igreja é uma extensão da família. A família é a primeira igreja. A família é o nosso primeiro rebanho, são as nossas principais ovelhas, né? E eu, no início do ministério, ainda jovem, né? Sem muita experiência, e a minha esposa Elisete não dirigia ainda, né? Tinha o Emanuel, a Vitória e a Beatriz, então demandava bastante trabalho com eles, né? Leva para a escola, leva para a igreja, né? E eu fazia isso com uma certa culpa. E um dia eu disse para Deus, Deus, eu poderia estar fazendo a tua obra e estou levando a minha esposa para lá e o meu filho para cá e as minhas filhas. E aí Deus falou comigo, Deus disse assim, eles também são obras minhas, né? Então a gente trabalha muito, né, pastor Givanildo, com essa visão dos obreiros, dos membros, cuidarem primeiramente, né, da sua vida com Deus e de si mesmo e das suas famílias. O primeiro casal que assumiu a liderança dos nossos jovens foi o Sandro e a pastora Tayushi. E eles eram jovens recém-casados. E uma das orientações que eu dei, se liderem os jovens, mas no mínimo um sábado por mês, um final de semana por mês, façam as escalas e tirem um tempo para vocês. E a orientação que a gente dá para todos os membros da igreja e para os líderes, que no mínimo um dia por semana, vocês tirem o tempo para a família. Então isso é vendo o valor da família, a importância da família, né? Como uma instituição de Deus, ela precisa ser valorizada. Como é que nós valorizamos a família? E como é que Deus valoriza a família? As diversas formas de criação de diversas famílias vão nos mostrar que muitas pessoas não têm esse entendimento. Deus odeia o divórcio. E quando Deus diz que odeia o divórcio, Ele está dizendo, eu valorizo a família. Hoje muitas pessoas têm praticado a poligamia sequencial. Casa hoje, divorcia amanhã, casa de novo, divorcia, casa de novo, divorcia. Poligamia sequencial. Mas Deus continua odiando o divórcio. Porque Ele entende que um marido e uma esposa que se unem no casamento vão estar firmes durante toda a vida como sustentação na vida dos filhos, como base para o crescimento dos filhos. E é fundamental que nós possamos ver a família não do ponto de vista social, humano, mas do ponto de vista de Deus. Deus ama a família. E família é projeto de Deus, não é projeto do homem. Muito bom. E está sendo muito bom tratar sobre esse assunto que a gente não queria que terminasse, né, esse podcast. Que a explicação dos nossos pastores, que são mestres no assunto, né, e o pastor Cícero
né? Que sempre dá o exemplo da igreja aqui local, e isso é bom, porque a ideia do podcast é justamente mostrar o que a nossa igreja tem, né, disponível para receber as pessoas. A gente vai dar aqui uma avançada, o nosso tempo já está quase indo embora, e a gente vai dar uma avançada aqui, e a gente vai falar sobre o evangelismo como transformação social. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, só que a gente vai dar uma ênfase maior agora. Eu gostaria da nossa menina da mesa, né, que falou pouco até agora, né? Então, assim, começar falando sobre esse assunto. Eu gostaria de pedir aos pastores para que a gente desse uma ênfase maior ao evangelismo como transformação social. Bom, como eu comentei no início, o impacto que a igreja deve causar na sociedade, ele vai além da assistência que ela tem, de certa forma, o dever de prestar, né? Como o pastor Cícero comentou, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê que não havia necessitados entre eles, né? Porque todos se ajudavam. E quando a gente traz para a nossa realidade hoje, né, como o pastor Givanildo falou, questão do evangelismo, né? Hoje o evangelismo, né, existem muitas ferramentas que você pode exercer, né, praticar isso, de certa forma, cumprir esse chamado. E muitas vezes você vai fazer o evangelismo e uma das ferramentas que você vai chegar até essas pessoas vai ser através do auxílio, né, da necessidade. Você vai levar o pão e você vai levar junto o evangelho. Você não pode levar só o pão e não levar o evangelho, né? Em outras classes sociais, você vai acessar essas classes através da educação, porque são classes sociais que elas não têm uma necessidade física, né? Porque tem todos os recursos, é uma realidade diferente. Eu trabalhei bastante tempo, né, com o evangelismo através de uma ONG, né? E nós trabalhávamos a assistência social com o evangelismo, porque você provê aquilo que a pessoa precisa no momento, né? Mas você também leva o alimento para a alma dessa pessoa, que esse é o mais importante, né? Nós não podemos nos deter em darmos só aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Nós precisamos nos lembrar que a gente precisa levar o evangelho, que é ele que vai trazer essa transformação. Quando a gente estava com a situação das enchentes no ano passado, né, nós recebíamos muitas famílias aqui na igreja da cidade, assim como nós servimos como base para auxiliar todo o estado, nós recebíamos muitas famílias aqui. E uma coisa que a gente sempre frisava com o pessoal era que quando essas famílias chegassem até aqui, nós não nos detêssemos só em dar o que eles estavam precisando naquele momento, a roupa, o alimento, o móvel, enfim, mas que a gente tirasse um tempo para conversar com eles, compartilhando a palavra, porque nós recebíamos muitas pessoas não cristãs. Então a gente, né, buscou sempre, quando chegava uma família ali, enquanto eles aguardavam que a gente separasse os donativos, nós compartilhávamos com eles a respeito do evangelho, se eles já, né, qual era a vivência deles com a palavra, porque é isso que vai ficar, né? A comida, ela vai acabar uma hora ou outra, né? As outras provisões que a gente pode trazer para a pessoa, elas vão acabar, né? Mas o que a gente precisa entender é que nossa principal responsabilidade é o nosso comissionamento de anunciarmos o evangelho, de nós levarmos o Senhor, né? Como o pastor Felipe comentou, né? Existem hoje lugares, outros países, em que o evangelismo, não é feito da forma como nós brasileiros somos muitas vezes acostumados, né? É o evangelismo feito através das profissões, através da influência que as pessoas exercem dentro da empresa onde elas estão trabalhando, da sociedade que elas estão servindo, através da sua profissão, através da sua influência, né? Mas o evangelismo, ele precisa ser uma constante nisso. O impacto social, ele vai ser realmente transformador e efetivo quando ele tiver o evangelho junto. Jesus, né, ele quando ele multiplicava pães e peixes, né, e curava os enfermos, e a multidão seguia ele.
E em determinado momento ele disse assim, ó, vocês me seguem pelo pão que perece, né? E não pelo pão que permanece. E o pão que permanece, né, e que sacia e mata a nossa fome, é Jesus Cristo, o pão da vida. Mateus 9,35 diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho e ensinando nas sinagogas, né? Ele via as multidões aflitas, exaustas, como ovelhas que não tinham pastores, né? E era pregando o evangelho, anunciando o evangelho transformador, né? Que ele cumpriu o seu chamado. E deixou para nós, né? Que nós devemos de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Em Mateus 28, ali do 18 em diante, ele vai falar: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aí vem uma promessa para quem faz isso: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Paulo escreve, né, que o evangelho ele é o poder de Deus, né, para transformar, para libertar, para curar, né? E pregar o evangelho é você garantir na vida de uma pessoa a eternidade como herança, como a Mariela falou. Você leva o alimento, você leva a roupa, você leva o calçado, o medicamento, tudo isso são paliativos, mas o poder do evangelho, o poder do nome de Jesus transforma o destino de uma pessoa eternamente. No passado, quando eu estive na Coreia do Sul, participando do encontro de Lausanne, eu fui muito impactado pelo testemunho de centenas de coreanos, sul-coreanos, que estavam evangelizando na Coreia do Norte, estavam infiltrados, alguns depois foram expulsos das suas famílias, foram separados das suas famílias, né, pela guerra, e depois de terem sido libertos, eles se converteram na Coreia do Sul e desejaram voltar para a Coreia do Norte para evangelizar e falar do amor de Jesus para os seus parentes, para os seus amigos. E eu vejo que, historicamente, o evangelho, a época em que ele mais cresceu foi quando a igreja foi perseguida. Será que o Brasil está precisando de uma perseguição para que a igreja possa se mover? Ou nós vamos aproveitar a liberdade que temos? Se nós queremos ser um evangelho que traz transformação social, nós não devemos apenas apresentar uma filosofia, uma religião, mas demonstrar aquilo que nós vivemos. Se Cristo em nós é a verdadeira esperança da glória, outros também podem perceber isso através da nossa vivência. Não apenas através de uma filosofia, de uma religião ou de um padrão de vida. Mas Jesus Cristo, o bom perfume de Cristo em nós, demonstrado na vida de outras pessoas através do serviço, através do compartilhar e através da vivência. Amém. Nosso podcast está chegando ao fim, né? E assim, a conclusão que a gente traz de tudo isso é que o impacto social da igreja na cidade, ela é uma extensão prática do evangelho, né? A conclusão que a gente quer deixar. Eu quero agradecer aqui aos pastores, aos nossos convidados, que foi uma honra poder estar aqui com vocês. E é claro que a gente quer trazer muito mais conteúdo parecido com esse. Eu quero agradecer ao pastor Cícero, né? Muito obrigado, pastor Cícero. Pastor Felipe, né? Muito obrigado. Mariela, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente, continue abençoando. Samuel, que Deus possa abençoar grandemente. E a gente quer pedir
né, aí as pessoas, né, assistam, compartilhem, né, mas não deixe também de dar ali o seu like, né, o seu gostei, para que esse conteúdo possa ir muito mais longe e para que a gente possa trazer muito mais conteúdo como esse para vocês. Que o Senhor Deus abençoe de forma grandemente. Este é o nosso IBN Cast.